Aê. Oi, Valéria! Oi, Gê, que bom te ver, Ah, querida. muito obrigada por usar esse dia seu de descanso merecido e estar aqui conversando, compartilhando com a gente. É uma honra para nós, tá? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço pelo convite. Boa tarde a todos nessa sexta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalho. E a gente está aqui para falar sobre o nosso trabalho, né? Sim. Então, eu acho que convém a gente falar sobre isso, Gê. Obrigada pelo convite. É. A Valéria, do que eu conheço dela, e eu falo por mim também, eu acho que ama tanto o que faz que nem considera isso um trabalho, apesar de ser como a gente ganha, né, o nosso pão de cada dia. E é assim que eu gostaria de apresentar para todo mundo. A gente vê uma beleza e um amor dentro do seu trabalho que ele vai um pouco além do que normalmente as pessoas esperam. Então, para nós, para TC Pilates, é uma honra ter você. Valéria, pessoal, é uma das maiores, se não a maior especialista nesse tema que a gente vai conversar hoje aqui no Brasil. Ela tem um currículo maravilhoso, que começou dentro da dança, se estendeu para fisioterapia e hoje ela é uma professora palestrante que viaja o mundo conduzindo esse tema. Tem livros inscritos sobre isso. E aqui em São Paulo, a gente tem a honra de organizar os cursos dela. Então, além de toda a admiração, para a gente é um prazer poder trabalhar com você. Errei alguma coisa ali? Se eu falar alguma coisa, por favor, me corrija sobre o seu currículo, Valéria. Não, que é isso, Gê. Eu acho assim, é muito engraçado, né? Porque quando a gente está falando desse tema Pilates na gestação, que que é o nosso tema hoje, principalmente, acho que as pessoas ficam bem confusas, né? De quando a gente fala, por que a gente se especializou nisso, né? E realmente, eu acho que a gente entrou nessa situação da gestação porque eu sou apaixonada pelo movimento e gestação é vida, né? E eu tenho falado muito isso, principalmente nesse momento de pandemia, que a vida é forte. Lembrar as pessoas, né? Porque eu até tive duas gestantes que tiveram bebê agora, fazem 2 semanas. Uma delas teve o parto dela domiciliar. Então, assim, gente, a vida é muito forte, né? Então, e gestação e tocar todo esse momento também é trazer esperança, né? E eu acho que é difícil não falar nesse assunto, nesse tema para mim, sem abrir todo um outro universo, que é esse universo mais sagrado, sabe? Então, acaba que não vira um trabalho, vira um propósito de vida também, então, né? Enfim. E isso a gente vê tranquilamente, assim. Fui aluna do curso, teve outros momentos que eu entrei só dando alguns auxílios, e toda vez que eu entro na sala e vejo o seu trabalho acontecendo, esse propósito brilha lá nos olhos e a gente sente que sai do coração. Agora, fala pra gente, Valéria, por que é tão importante estudar sobre o repertório de exercícios na gestação e o pós-parto? Já que a gente está falando de propósito, né? Por que a gente, enquanto profissional, que fizemos uma formação, estudamos um pouquinho na faculdade, às vezes a gente estuda por alguns cursos mais curtos, mas por que você acha que é importante? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar, G, que a gente trabalha com uma metodologia, que é o método Pilates, né? E que, na realidade, o método Pilates, ele é uma ferramenta maravilhosa, né? É uma ferramenta que quem conhece bem o método observa o potencial desse método, né? Que a gente pode trabalhar na reabilitação, na pós-reabilitação, num condicionamento físico e numa preparação para atleta. Então, olha só, eu tenho vários setores que eu posso estar utilizando o Pilates, mas o método Pilates desenvolvido por o senhor Joseph Pilates, ele não foi pensado em atingir ou trabalhar com mulheres nas gestantes, né? Então, se a gente for ver, a gente não tem uma foto do Joseph Pilates trabalhando
com mulheres gestantes, tá? Então, isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração, principalmente se nós somos estudiosos E eu vou levantar uma questão falando no seu curso. Por um tempo, você não trabalhou com gestante? Alô? Será que travou? Oi. Não sei se você me ouviu, Valéria. Mas por um tempo, você achava que o Pilates não poderia ser aplicado para gestantes? Confere? Exato, porque é isso, eu tenho muito tempo eu trabalho com Pilates há muito tempo, meu primeiro contato com Pilates foi em 1995, sem falar, gente, levantar essa carinha. É muito Parece, gente, alguém que trabalha desde 1995 com Pilates, tá? E tem uma trajetória de estudo de lá para cá intensa também. Então, assim, quando eu comecei, a gente entendia toda essa metodologia, né? E a gente está falando de powerhouse e como estimular esse powerhouse numa gestante. Eu não me via capaz de trabalhar com gestante quando eu comecei, né? Porque por conta desse histórico, tá, Gê? Eu tenho um artigo de 1900, da década de 50, não lembro bem a data, da Dance Magazine, que o nome do artigo Everybody Goes to Joe's, falando dos bailarinos que iam treinar com Joseph Pilates, tá? E nesse artigo estava falando justamente dos bailarinos indo treinar com o Sr. Pilates para recuperação de um problema no tornozelo, por exemplo, para preparar para uma performance, e tinha uma das bailarinas que tinha voltado a trabalhar com o Sr. Pilates no puerpério, para o retorno da forma física dela depois de ter um bebê. Então, nesse artigo fala disso, tá? Dessa bailarina trabalhando com o Sr. Pilates no puerpério. Mas, como eu concebi os exercícios, né? Principalmente porque eu tive também uma abordagem clássica, eu tenho uma abordagem clássica no meu... Eu iniciei com o clássico, né? E depois eu fui para o contemporâneo. Então, assim, eu não conseguia ver uma modificação, tá? Então, assim, se eu tenho que passar um 100, eu tenho que passar um 100. Como que eu vou passar um 100 por uma gestante? Uhum. E como eu tô falando para você, que você sabe um pouco do meu histórico, como se diz, no início, a gente não trabalhava realmente com gestante, e naquela época que eu montei meu estúdio, o exercício que era mais indicado para a grávida era a hidroginástica. Então, eu falo isso no início da minha carreira, que nós trabalhamos muito com mulheres, né? A gente sabe que dentro do nosso ambiente de Pilates, a grande maioria são mulheres que vêm nos procurar. Nos últimos anos que aumentou essa vinda dos homens também, mas principalmente no início era muita mulher. Eu acho que no mínimo 70% do nosso público é feminino, né? E em algum momento esse público, principalmente aquela cliente que é fiel, ela vai engravidar, né? Principalmente se ela está nessa faixa etária dos 30 para 40 anos. E eu tive no meu estúdio gestantes engravidando e eu falando, ai querida, beijo, vai fazer hidroginástica quando você tiver seu bebê, você volta para fazer pilates. Né? Eu não me sentia segura. E eu não tenho vergonha de contar sobre isso, porque eu prefiro indicar para fazer alguma outra coisa, se eu não tenho conhecimento, do que colocar em risco. Né? Eu comecei essa live falando da beleza que é a gestação, da potência, da vida, né? Uma mulher gestando, ela tá, gente, carregando uma outra vida, uma responsabilidade não só desse corpo, né? A gente que trabalha com movimento, a gente é responsável pelo corpo do outro, né? O que a gente vai fazer vai impactar aquele corpo. Agora, uma mulher que está gestando, a gente vai impactar duas vidas. A vida daquela mulher e talvez a vida daquele bebê, né? Valéria, que nós está exagerando? Não, eu não estou exagerando. A gente sabe que o exercício ele pode impactar a nível de prematuridade, de peso do bebê ao nascer. Ele pode ter um impacto, sim, né? Então, eu não me sentia confiante em trabalhar com mulher no início.
E aí eu conheci a Lisa, ela veio dar um curso no Brasil e foi a primeira vez que eu conheci, que eu fiz um curso de Pilates na gestação e comecei e também o trabalho da Blandine, né? A Blandine que trabalha, fala sobre tudo a pelve, não sei o que e tudo mais. E na época não se tinha um curso de Pilates na gestação no Brasil. Então, quando eu terminei o curso da Lisa, que ela veio até pro meu estúdio, a Lisa falou, você tem que continuar esse trabalho, porque as pessoas não sabem trabalhar com Pilates na gestação. E aí eu comecei a dar o curso de Pilates na gestação, acho que mais de 10 anos atrás, que eu já trabalho com o curso, no mínimo. No mínimo, porque depois que comecei a trabalhar com o curso, foi que veio o convite, já trabalhava com esse curso, e veio o convite de eu escrever o livro, né? E aí eu fui escrever, que no primeiro momento a ideia era um manual de exercícios, e eu achei que o manual de exercícios ia ser muito pouco, porque é muito doido, né, Gê? As pessoas querem essa situação. O que fazer e o que não fazer. O do and don't. Eles são bem... Mas o que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? E eu acho isso, assim, é uma visão muito pequena, né? Por conta disso que eu pensei no livro. Eu não trabalho exclusivamente só com gestantes, mas eu conduzo dentro da TC o curso da coluna risco. E a nossa linha de raciocínio, talvez por isso que a gente tem essa sintonia dentro do curso parecida, porque às vezes as pessoas vêm e falam assim, mas não está definido o que pode e o que não pode fazer. E a gente fala, não, porque o mundo é muito mais amplo do que isso, né? Então, sem receitas de bolo, vamos estudar a fundo tudo que existe e daí depois, olhando para aquele corpo na sua frente e analisando tudo que tem interferência sobre ele, é que sim, você vai escolher um repertório. Então, realmente, isso eu concordo em gênero, número e cor, tudo que você está afirmando. Agora, me fala uma coisa, Valéria. Diante de um mundo onde, se você vai para a ciência, a gente sabe que conselhos de ética não permitem existir tanta pesquisa científica com a gestante, né? Na verdade, o comitê de ética ele é muito cuidadoso, né? Então, muita coisa não passa dentro do campo da ciência. Como é que a gente deve conhecer, qual o caminho para conhecer a fundo essa questão da gestação e o pós-parto? Onde é que são as suas referências ou das pessoas com quem você estudou? Tá, então assim, eu tenho falado bastante sobre isso, né, Gê? Que é o seguinte, assim, que nem a gente falou, é bem amplo. Primeiro de tudo, eu preciso entender de fisiologia da gestação, tá? Então, a gente vê na faculdade, eu sei que você é educadora física, eu sou fisioterapeuta, né? Então, eu tive um semestre de saúde da mulher. Dentro desse um semestre tem obstetrícia. Então, é muito pouco que a gente atua, né? Mas, assim, a gestante é um organismo que vai se modificar por completo para poder fazer a manutenção dessa nova vida. Então, eu não posso ficar pensando na gestante somente com relação à questão abdominal, por exemplo, que eu acho que é a grande dúvida que as pessoas ficam perguntando. Eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo no abdômen? Não, não, não. Eu tenho que pensar... Eu tenho que pensar nesse corpo como um todo. Então, dentro de fisiologia da gestação, eu vou compreender o impacto em todos os sistemas que essa mulher possui, que esse corpo possui, né? A gestação primeiro de tudo, a gente tem que entender que gerar uma nova vida é uma prioridade da nossa espécie. Tá? Então, se é uma prioridade, nosso corpo está adequado para isso. E aí eu não posso pensar num lugar só, eu tenho que pensar em todos os sistemas, porque vai ter uma alteração metabólica nesse organismo para possibilitar essa gestação ir adiante. Outra coisa que eu falo, que como as pessoas não têm muito esse conhecimento de fisiologia. Então, assim, não, a gente quer. O que aconteceu com a musculatura abdominal? Eu vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo porque eu vou alterar a diástase. Nossa, a gente vai falar. Eu acabei de
tava de manhã, você falando tranquilo, eu tava fazendo um curso, outro curso de diástase. Outro. Até a mulher, até a querida, que é a Rafaela Rosa, falou, Valéria, quando você vai dar o seu curso? Porque eu vivo estudando, assim, sabe, gente? Não, eu realmente sou uma estudiosa dessa área. Porque as alterações, elas são fisiológicas, porém, a mulher não é a mesma. E a gente está hoje numa sociedade que considera a gestação algo saudável. E que é, né? Não é algo... Antigamente falava, nossa, não faz nada, fica parada, nananana. Hoje não. Hoje a gente fala assim, nossa, você pode fazer de tudo. E de novo, nem tanto céu, nem tanto terra. Por quê? Porque a fisiologia está alterada, não é a mesma mulher. E muitas vezes, até a própria gestante, ela não consegue dar limite para isso. E nós, como profissionais, se a gente não entende a fisiologia da gestação, a gente também não dá limite para ela. E a classe médica também não. Então, a gente tem aí 3 pontos muito delicados, tá? Um é que o exercício físico, ele é indicado na gestação, hoje em dia, porque ele vai trazer muitos benefícios, principalmente porque nós somos hoje uma sociedade tecnológica e somos muito sedentários. Então, uma mulher que trabalha muito sentada, ela vai ter muito mais dificuldade no trabalho de parto. Então, os médicos vai fazer exercício para diminuir a possibilidade de uma diabetes gestacional, para diminuir a possibilidade de uma pré-eclâmpsia e tudo mais. Então, os próprios ginecologistas e obstetras indicam a mulher fazer exercício. E aí a mulher fala, ótimo, ele indicou, eu vou fazer porque eu tô normal. Eu já fazia tal coisa, continuo. Aí a gente chega pro profissional e o profissional fala, se ela tá normal, o médico liberou, cai dentro. Sem entender todas as alterações fisiológicas. Isso eu acho que é um ponto bem delicado, porque a própria medicina não consegue dar um limite de que exercício é mais interessante, tá? Porque a própria medicina, a nossa medicina, ela é em cima de sistema, né? Então, o médico muitas vezes está vendo só o sistema reprodutivo, o bebê implantou, tá tudo bem, ela não tá com taxas altas de açúcar, ou ela tá com um pouquinho de taxas altas de açúcar, manda ela para fazer exercício, e não entende o exercício. Então, olha só, o médico não está entendendo a fisiologia do sistema no todo, e o médico não entende de fisiologia do exercício. E dentro da fisiologia do exercício, a mulher é considerada grupo especial. Sim. Pega qualquer nível de fisiologia do exercício. Eu foi ali que eu estudei gestação, tá? Era atividade física para grupos especiais. Então, eu tive uma aula sobre gestação. Uma, né? Que entra no mesmo cardíaco, gestação, hipertenso. Cada dia do semestre era uma aula sobre um tema. Então, olha só, gente. A gente tem que... Só para vocês entenderem a profundidade da questão. Eu tenho uma gestante, eu tenho 2 vidas na minha mão. Eu tenho uma fisiologia alterada e eu tenho a fisiologia do exercício, tá? Onde essa mulher é considerada grupo especial. Quando eu trabalho com médicos, né? Eu trabalho já para hospitais. No prontuário, não existe uma coisa que eu tenho pontuado para as pessoas entenderem a realidade médica. Não existe gestação saudável. Eles não falam assim. Esse termo não existe. O que existe é gestante de baixo risco e gestante de alto risco. Então, é assim que eles colocam a mulher, é assim que eles dividem. Quando eles liberam uma mulher para fazer uma atividade física, é porque ela é uma gestante de baixo risco. E essa gestante de baixo risco, ela pode, dentro da gestação, ir desenvolvendo para médio risco e alto risco. Quer ver? Ela começou no início da gestação dela, tá ótima, sempre foi saudável, tá perfeita, tá maravilha. Aí ela começa a ter uma alteração do açúcar e ela começa a desenvolver uma diabetes gestacional. Ela vai virar uma gestante de médio risco. Então, assim, já não tá...
E aí, ela no terceiro trimestre, que é o terceiro trimestre que a gente tem alterações a nível de pressão, né? E que ela vai desenvolver, talvez, pode vir com a situação de uma pré-eclâmpsia, né? Com um aumento de proteinúria na urina e o aumento da pressão arterial, ela se transformou numa gestante de alto risco. E é a mesma mulher. Então, Quando é uma corredora saudável ali nos primeiros meses. Então, percebe que eu quero dizer com isso que a gestação ela é um período de grandes mudanças e de grandes sutilezas. Então, assim, ai, eu tô saudável, eles não usam, a medicina não usa esse termo. Ao mesmo tempo que a mulher tá super saudável, porque ela tá na pura potência dela. Sim. Só que se a gente parar e falar assim, gente, então essa mulher, ela tá ali, ela tá no baixo risco, ela tá na potência, mas a gente tem que possibilitar um acolhimento dessa mulher no sentido de fazer com que essa estrutura que está ficando sobrecarregada por conta da fisiologia não tenha impactos negativos, não só na gestação, mas no trabalho de parto e no puerpério. Porque o que você fizer com essa mulher de exercício pode impactar ela na própria gestação, no trabalho de parto dela e no puerpério. Então, pode impactar essa vida a médio prazo. Por isso que você não pode passar um exercício, não, eu vi no Instagram, no hashtag Pilates para gestante, eu vi ela fazendo aquilo ali, achei bacana, eu vou fazer com a minha gestante, né? Eu acho Tá travando né, um se você pouquinho sua tela para mim, mas aí, já voltou. ok. Eu tô no Wi-Fi e tô no 4G. Conforme for, a gente muda só para o 4G. Mas vocês entendem isso, o que eu quis dizer? E eu acho que quando eu fiz o curso com você, uma das coisas que eu achei mais bonita do curso, assim, que eu achei mais interessante foi essa leitura que você foi fazendo paralelo de todos os sistemas. Porque para mim era muito claro as mudanças posturais, né? No primeiro trimestre assim, segundo, terceiro. Eu olhava muito por esse ponto de vista. Mas quando a gente começa a fazer uma leitura e olha todos os sistemas, né? O endócrino, todos os sistemas digestivos, sistema urinários. Gente, é demais, assim, essa leitura paralela de olhar gestante sobre todos esses campos. Então, isso que eu falo. Quando eu vou pegar até aqui minha bonequinha. Olha só. Essa bonequinha é muito fofa. Vocês estão vendo, ó, que a gente quando vê a gestante, quando olha a gestante no primeiro momento, a gente só vê a barriga e o peito que cresceu. E aí, nós que trabalhamos com movimento, trabalhamos com exercício postural como é o método Pilates, a gente fica pensando na musculatura abdominal. A gente fica pensando nesse core, que eu vou mostrar daqui a pouquinho até. Só que, tá vendo essa bonequinha? Que eu acho bonitinho dela, ó. Aqui do outro lado. Olha o que está acontecendo por dentro, né? Então, tem um bebezinho aqui, né? Olha o impacto que ele vai ter em toda a cavidade abdominal, não só na musculatura, mas a nível de órgãos internos, né? Então, a nível de diafragma, a nível dos seios. A gente tem que começar a olhar justamente, é como se a gente fosse fazer um mergulho por dentro dessa mulher. E eu sempre comento nos meus cursos isso. Um dos maiores impactos, para mim, pessoalmente, tirando o impacto musculoesquelético e postural, que é o que a gente mais olha, é o impacto a nível respiratório, né? Então, assim, a partir do momento que eu tenho que aumentar uma capacidade respiratória para poder levar mais oxigênio, não só para esse corpo gravídico, mas também para uma circulação fetal, né? E eu vou ter, a partir desse ponto, se eu estou aumentando uma capacidade respiratória, eu vou ter que aumentar também a capacidade cardíaca, né?
e eu vou aumentar esse fluxo sanguíneo circulante nesse organismo, eu vou começar a aumentar todo o metabolismo dessa mulher, né? Então, o sistema cardiorrespiratório é a base, né? Não só para a gente trabalhar movimento, mas para a vida. Então, se eu não estou entendendo isso, eu fico só pensando no sistema musculoesquelético, fica difícil, porque vamos lá, voltando para o sistema respiratório. O sistema respiratório, ele que vai nutrir também, né, os músculos, né? Então, levar sangue para o músculo. Toda vez que eu começo a fazer um exercício mais ativo, que tem uma necessidade mais de sangue para o músculo, para fazer uma hipertrofia, por exemplo, aumentar a contratilidade, o sangue que ia para o bebê vai para o músculo. Uma coisa que a gente não consegue entender, Gê, também, e que eu acho importante a gente ter essa visão, lembra daquela história da segurança no avião? Ai, que vontade de viajar. Primeiro, se tiver uma despressurização, coloque sua máscara em você e depois põe na criança. Sim. A mesma coisa acontece no corpo de uma gestante. Então, quando ela está gestando, o organismo dela vai priorizar ela, não o bebê, de muitas maneiras. E a gente não fala sobre isso. Por quê? Porque esse bebê ainda não nasceu, esse bebê é uma prioridade biológica, não falar genética, biológica, tá? Então, assim, essa mulher tá viva, esse organismo vai querer manter essa mulher viva. Tem casos que se dá um piripaque, por exemplo, numa questão de parto, ele pode priorizar o bebê. Então, assim, mas eu gosto de colocar isso porque muitas vezes a gente pensa, não tô fazendo impacto nenhum no bebê. E não é bem assim. Sim. Quando você está fazendo exercício físico, tá? Nossa, você falou tanta coisa importante aqui. É bom que vai ficar salva para quem quer depois reassistir para ouvir de novo essas informações, porque são informações super preciosas que a gente vai deglutindo aos poucos. Assim. Valéria, e o tão polêmico assoalho pélvico da gestante? Trabalhar ou não trabalhar? Você escuta muito essa pergunta? Não, eu escuto, assim, o que eu até a gente estava falando isso nesse curso que eu estava fazendo, eu falei, gente, porque as perguntas continuam sendo as mesmas, né? A gente fica pensando em qualidades musculares só de força. E aí, vamos nós aqui, que eu adoro as minhas coisinhas. Minha pelve, né? Ó, só enquanto você vai organizando, eu vou falando. A Valéria chega no curso com uma mala. E dela abre, gente, aquilo parece a caixa de Pandora, porque tem cada coisa maravilhosa pra gente entender, que eu acho demais, assim. Porque é isso. Então, assim, a gente tem a pelve, né? A nossa pelve humana, ela é única, né? E a pelve da mulher é diferente da pelve do homem, porque ela precisa ser aberta para dar possibilidade para parir, ok? E, gente, vamos pensar que a cirurgia o parto cirúrgico só começou a existir faz muito pouco tempo. Então, a gente sempre pariu, tá? A musculatura do assoalho pélvico, a partir do momento que a gente ficou em pé, essa musculatura teve que criar um tônus para conter esses órgãos pélvicos aqui, tá? Então, a nossa musculatura, ela se adequou à nossa postura e à deambulação. A nosso meio de locomoção, gente, são as nossas duas perninhas. Não é o metrô, não é o carro, entende? Então, meu assoalho pélvico vai ter um tônus adequado, porque eu como animal, vou jogar a gente para a gente entender a nossa animalidade, eu caminharia o dia inteiro, tá? Eu abaixaria, eu levantaria, eu tenho até uma articulação maravilhosa, que é a articulação do quadril, que é esferoide, que me dá capacidades para isso. Só que nós estamos no século XXI e a gente vive uma pós-modernidade.
Na pós-maternidade, nós não fazemos uma locomoção tão intensa. Nós trabalhamos a grande maioria do nosso tempo sentada. E quando a gente trabalha sentada, eu não vou sentar em cima, normalmente, desses isquios. Eu vou fazer isso aqui. Normalmente, as pessoas rodam para trás dos isquios. Quando rodam para trás dos isquios, ó, o sacro fica achatado. Ó, eu rodei, gente. Eu fiz assim, puf. Tá vendo como eu rodei? E aí, eu vou perder a origem e inserção dessa musculatura, que é da musculatura do assoalho pélvico, ok? Ele vai ficar mais curto, percebe? Uhum. E mais tenso. E ele não vai estar tão elástico, porque a própria deambulação vai estimular uma qualidade elástica. E por que eu estou falando da qualidade elástica? Porque a gente pensa na musculatura do assoalho pélvico, G, só como músculo. E a gente tem várias camadas faciais ali. Porque é uma musculatura que tem que conter. É uma musculatura de suporte. Eu não posso ficar pensando, eu tenho que contrair, eu tenho que contrair, eu tenho que contrair. Ele tem que ter um tônus basal, tá? Mas a gente também sabe que a nossa função, ela se adequa à forma. Se eu tô com uma forma assim, a minha função é falar, não preciso conter nada, eu tô com espaço menor. Uhum. Entende? Não estou precisando fazer trabalho. É uma das qualidades que o nosso corpo também tem. O nosso corpo, ele quer guardar energia. Então, por isso que a gente toma posturas, por exemplo, você que trabalha com coluna sabe bem, ai meu Deus, compensatórias. As posturas compensatórias, elas não são mais eficientes. Elas estão ali porque elas guardam mais energia para se reorganizar aquele corpo. Então, por conta disso, eu vou compensar para ter menos energia. Ah, gente, eu não preciso mais ficar com tônus basal. Para que eu vou ficar com tônus basal aqui? Para conter. Eu vou ficar só trabalhando, talvez, as funções esfincterianas, né? E aí, de novo, a sua pergunta sobre o assoalho pélvico. Todo mundo fica perguntando sobre força. E, gente, assoalho pélvico, ele não é para ter uma força exagerada. E isso é uma coisa bem difícil da gente trabalhar com mulher na sala de pilates, no ambiente de pilates, porque como a gente está trabalhando músculo esquelético, a pessoa quer sentir, né? Eu não estou sentindo nada. Mas não é uma musculatura que você vai sentir muita coisa, né? É uma musculatura mais sutil. E eu não quero trabalhar muita força nesse assoalho. Até porque se esse assoalho fica muito tenso durante a gestação, né? Ele vai fazer o quê? Ele não vai se distender para possibilitar o parto. Nós, como espécie, nós temos uma necessidade de dar passagem para essa cabeça. Uhum. Um assoalho pélvico sem elasticidade não vai deixar isso acontecer. Um assoalho pélvico muito tenso é mais fácil de lacerar. É que nem uma roupa, né? Que nem eu tô com o vestido aqui apertadinho até. Ele é apertado. Se ele tá muito tenso, se eu for fazer uma tração maior, ele vai rasgar. A mesma coisa acontece com a laceração no assoalho pélvico. Então, apesar de que a laceração perineal, ela também tá muito... Ela também tá... Ela é influenciada por muitos outros fatores, como a maneira como a mulher faz o puxo, o local que ela tá parindo, a posição, enfim. Oi? O tamanho do bebê interfere? O tamanho do bebê, com certeza, tá? Então, assim, a laceração perineal, ela vem por diversos outros fatores, não só por tensão do assoalho pélvico, tá? A gente pode falar de muitas coisas que podem levar a uma laceração. Mas o assoalho pélvico tenso já vai dificultar essa passagem desse bebê, né? Então, a grande questão que eu vejo dentro do ambiente de Pilates, quando falar eu trabalho assoalho ou não trabalho assoalho na gestante, é como você está trabalhando. Não é se você trabalha ou não. É como você está trabalhando. E como
botar o assoalho dessa mulher. Então, assim, nós temos... Hoje, ao longo da minha carreira, eu fui voltando para fisioterapia pélvica, fui fazendo uns cursos na área da saúde da mulher, né? Então, a gente tem um ponto que a gente se questiona de trabalhar assoalho pélvico na gestação, porque a gente não faz uma avaliação, né? A avaliação a gente faz a avaliação funcional. Praticamente todos os estúdios de Pilates vão fazer uma avaliação postural, né? E tudo mais. Tem ali um perfil daquela mulher, mas ninguém faz uma avaliação perineal. E aí, eu posso estar estimulando algo que aquela mulher não precisa. Que ela já chegou com assoalho muito tenso. Aí eu tô contraindo algo que já tá no limite dele. Que o que ele precisa... Ele tem dificuldade de relaxar. E aí eu fico só estimulando tensão. Contração, 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 contração. Então, tudo quando a gente fala de gestação, infelizmente ou felizmente, é muito mais amplo do que a gente imagina. Não dá pra vir e falar, não, você pode trabalhar o assoalho assim ou o assoalho assado. Ele precisa ter, eu sempre falo, até na última live que eu comentei, que até eu falei já sobre isso. Eu fiz uma live essa última terça-feira que era assoalho pélvico na gestação, foi só sobre assoalho. E aí eu gosto desse termo que é força flexível, tá? Ele não é uma coisa de força, porque ele tem que ser, ele tem essa qualidade para mim muito mais elástica e de rebound, né, como nem fala no fáscia, do que por que isso? Gente, olha só, o assoalho pélvico além do parto, ele tem que relaxar para você fazer xixi. Ele tem que relaxar para você ir ao banheiro fazer cocô. Ele vai ter que relaxar para você ter uma relação sexual. Então, percebe essa qualidade de relaxamento, como ela é importante para as nossas funções fisiológicas? E o parto é uma função fisiológica. E a gente não tem noção, por exemplo, de coisas assim simples. Eu vou te falar. Constipação. Você nunca pergunta para uma gestante, eu não vou colocar nem gestante, uma mulher que chegou no nosso ambiente de Pilates e pergunta, se você falou assim, você tem problemas de constipação? A gente não faz essa pergunta. Você tem problema de hemorroida? Quem presta atenção nisso, né? Não. Você não pergunta, você tem problema de hemorroida? Isso são duas perguntas que já te sinalizam que ela tem dificuldade de relaxamento. A gente incluiu já fazem uns 2 anos agora a pergunta também sobre escape de xixi na nossa avaliação, que a gente não fazia. E é impressionante a quantidade de pessoas que daí nesse momento se sentem à vontade. Mulheres jovens, Valéria, 30 anos. Eu tenho, quando eu dou risada, quando eu pulo, daí a gente já começa a perceber, assim, como é complexo e onde o nosso trabalho, as interferências que ele pode ter, né? Então, assim, eu vou falar uma coisa para você que é bem fofinho, assim, sobre isso, né? Eu tenho uma senhorzinha que eu atendo, né? De vez em quando eu coloco ela das minhas mídias, todo mundo adora, porque ela tem 93 anos, faz diarotônico comigo, ela faz tudo. Eu sou apaixonada por ela. Ela trabalha, ela faz aula comigo desde quando ela tinha 75. Uau! E agora ela tá com 93. E ela acompanha tudo que é uma beleza. E aí, esses dias, com essa história da pandemia, né, ela ficou eu tentei uma aula com ela, não deu certo, ela não se adaptou. Aí eu fiquei na minha. Daí ela mandou mensagem para a secretária, eu preciso voltar a fazer aula, não sei o quê. Aí voltou a fazer aula. Aí ela falou, Valéria, porque quando eu faço aula, eu não levanto tanto à noite para fazer xixi. Aí ela me relatou isso, assim, agora, sabe? Eu sinto que eu melhoro, eu percebo que eu melhoro. Então,
Gente, é uma senhora de 93 anos, ela vai fazer 94 agora em junho, sabe? Então, assim, ela tem um acionamento correto que permite, dentro desse ambiente de movimento que a gente trabalha, a melhorar algumas situações, tá? Então, eu não, assim, isso é bem delicado, porque eu escrevi já uma vez sobre incontinência urinária, pilates e incontinência urinária, e depois eu fui super mal compreendida, porque eu não estou dizendo que Pilates cura incontinência urinária, pelo amor de Deus, a pessoa tem que ir para uma reabilitação perineal. Mas a gente pode auxiliar Sim. em muito. Mas a gente precisa conhecer e a gente precisa realmente trabalhar mais em parcerias, né? E não ficar tentando apagar fogo. Uhum. Tipo, chegou um cliente para mim, eu não sei o que fazer, mas aí eu vou pegar, eu vou, para não perder esse cliente, eu vou ver ali no Instagram de não sei quem, vou pensar alguma coisa e começo a copiar sem compreender o que eu estou Sim. fazendo, né? E eu acho que, para mim, isso que está me deixando muito aflita, Uhum. porque honestamente eu vejo. Eu tento não olhar Pilates da gestação, eu tento não olhar os exercícios que passam, porque a mulher se sente bem, tá tudo ótimo, ela consegue fazer, tá? Mas a pessoa não tá observando o que tá acontecendo naquele corpo. Se o umbigo dela tá indo para fora, porque tá aumentando a pressão intraabdominal, se ela tá fazendo abalamento, quando ela faz um gato de 4 apoios, Uhum. sabe? Se ela tá. Não, ela faz. Eu me sinto tão bem. Ela pode se sentir bem naquele momento, mas eu posso, ao longo da repetição e do período, eu posso, depois no perpério, aumentar uma diástase, por exemplo. Tô falando da diástase porque a diástase é uma coisa que todo mundo pergunta, né? Sim. Ou E eu. ela fica visível muito, né? Daí quando a gente pensa na parte estética, é uma coisa que até eu acho que a diástase leva também muitas mulheres para o estúdio de Pilates pós-parto. Exato, exato. Então, é, a gente tem que entender isso. Por isso que eu falo, eu acho que tem 3 pilares fundamentais: entender fisiologia da gestação, fisiologia do exercício e o método Pilates como um todo. Porque eu até comecei eu falando sobre isso quando você me perguntou da minha carreira, né? Que eu deixei a gestante de lado e daí eu fui fazer o curso e depois o que eu faço? Eu faço um Pilates adaptado para a gestante. Não é o Pilates clássico. Não é, gente. Então, assim, é uma adaptação do método para aquela gestante. Então, se eu começo a pensar, se aqui a gente tem esse conceito que é o corpo, né? Onde a gente tem um diafragma torácico, o assoalho pélvico e a musculatura abdominal, onde um bebê vai ficar aqui, como que eu posso estimular esse corpo da mesma forma, com a mesma intensidade? Então, eu tenho um powerhouse alterado. Por isso que eu falo, tem que entender de fisiologia da gestação, Volta fisiologia do pro par. exercício e o método. O método Pilates como um todo. E o que a gente tem visto, né, Gê, infelizmente, é que as pessoas estão fazendo cada vez mais cursos muito rápidos do método Pilates. E aí fazem cursos completos, onde dentro desse curso completo tem o Pilates na gestação. E a gente sabe que a carga horária do curso não foi suficiente, Sim. né? Para a gente. Gestação, o curso completo, E o Pilates não, completo e Valéria, reabilitação. nossa, a pessoa fica um ano quase estudando com a gente, mesmo assim, a parte que a gente fala de gestante é pequena, porque estudar o método em si você precisa de muito tempo, né? Então, realmente, precisa se especializar, assim. E, e se não se sentir seguro, se não está especializado, indica para um colega de profissão que tenha estudado, né? Nessa Eu área. tenho visto muita.
Eu tenho visto muita gente do método Pilates se especializando em saúde da mulher agora. Então, né, é simples. Indica para alguém que saiba. Não é, eu acho que é, sabe aquela história, a gente quer saber de tudo um pouco e no fundo não sabe de nada, Uhum. né? Então, eu hoje em dia eu não sou uma especialista em fisioterapia esportiva. Tá? Apesar que quando eu comecei a minha carreira como fisioterapeuta, o que eu pensava era ficar na esportiva. Hoje eu fui para a saúde da mulher. Então, assim, eu me sinto confortável de falar questões dessa área, né? Me sinto apta e continuo crescendo nessa área. Porque neurológica, eu não tenho ideia de neurológica, gente. Não me põe. É que nem agora, nessa situação toda do Covid. Fisioterapia respiratória. Não me põe, porque não sei nem colocar um respirador em ninguém. E não acho isso uma vergonha. Eu Sim, acho que sim. não é uma vergonha para mim, eu me sinto super confortável de falar. Não é a minha área. Eu tenho que saber bem o que eu quero, me propus a fazer. Não dá para abarcar tudo, né? Não, não dá. Na nossa equipe, após o seu curso, a gente, todo mundo está apto para trabalhar com as gestantes, mas a gente tem na equipe pessoas que estudaram além, porque daí quando a pessoa quer um personal, quer um trabalho específico, é para essas profissionais que a gente acaba indicando o atendimento, assim. É quem está se especializando e não parou de estudar esse campo, assim. Vamos falar um pouquinho de pós-parto também, porque as pessoas falam bastante da gestante, né? Eu ouvi uma vez no seu curso, eu achei tão bonito aquilo, assim, que todo mundo fala que quando nasce o bebê, nasce uma mãe, né? Mas você fala sempre que depois que nasce o bebê, nasce uma nova mulher. Uhum. Como você olha Exatamente. pós-parto, que tem bastante gente que ignora, assim. E com você eu aprendi a olhar com outros olhos para essa mulher. Eu acho hoje, sabe, Gê, que eu fui mudando, né? Fui crescendo dentro da profissão e eu acho hoje que a gente precisa ter um olhar para o puerpério muito importante. Por quê? Porque, que nem você falou, né? Não nascer uma outra mulher. Aquela mulher, ela tá querendo se identificar com as novas funções que ela tem. E a maternidade é uma delas, né? Então, porque se a gente fala assim, nasceu uma mãe, só a mulher fala, mas eu não sou sua mãe. Eu não sou só essa mulher que tá dando peito para esse bebê 24 horas por dia que ele não sai do meu peito. Eu sou essa mulher também que tem uma profissão, que eu já não sei se eu quero continuar essa profissão. Eu sou essa mulher que se relaciona com esse homem que também está mudando. E eu sou essa mulher que vai olhar até para a própria família dela, né? Para o próprio pai, para a mãe, de outra maneira. Ela muda. A cabeça dela faz assim um salto quântico e ela começa a se enxergar de outra maneira. E aí, essa gestação e esse trabalho de parto, principalmente a gestação também, claro, mas assim, dependendo de como ela teve esse trabalho de parto, como ela foi cuidada nesse trabalho de parto, como ela foi amparada, essa mulher vai se organizar no puerpério, tá? Então, a gente tem várias situações sociais e emocionais aí, além de biológicas. Uma das grandes questões é que eu sempre comento, a mulher perde o glamour dela. Quando ela tá gestante, ela, ai, senta aqui, ai, você quer um chazinho, todo mundo fica cuidando daquela mulher. Quando ela tem o bebê, todo mundo só olha pro bebê, né? Eu tive, meu último curso de Pilates na gestação foi no Maranhão, esse ano, porque, não, mentira, o último foi no Rio. Eu fui em fevereiro para o Maranhão, e no Maranhão teve um relato de uma pessoa que falou que quando ela teve bebê, que ninguém olhava para ela, que teve um dia que ela abriu a porta para a sogra, e a sogra não cumprimentou e foi direto para o quarto. E ela ficou tão impactada que ela ficou na porta parada. E aí, porque aquilo
machucou, não teve uma situação, oi, como que você tá? Né? Fica, o foco fica o bebê. E aquela mulher tá se reorganizando como um todo. E aí ela ficou parada na porta, que daí a sogra voltou e falou, o que você tá fazendo parada na porta? Eu falei, você não me cumprimentou. Não, fui. E foi de novo pro bebê. Então ela falou, Valéria, foi muito ruim pra mim isso, né? Parece uma bobagem, mas não, a mulher começa a ficar invisível. Tá? Então a gente tem alguns lugares de invisibilidade no puerpério. A invisibilidade da mulher, que fica bem forte, que todo mundo vai visitar o bebê, pegar o bebê, dar roupinha pro bebê, o bebê, o bebê, o bebê, o bebê. Então, assim, e ela tá, opa, o que isso, como que eu tô? Eu não sou a mesma, a barriga tá mole, ela tá sangrando, né? Então a gente tem aí uma hemorragia no pós-parto que significativa, que deixa ela fadigada, ela tem toda uma instabilidade desse core, né? Porque a musculatura abdominal ficou distendida, toda a musculatura das costas também não estão funcionais, a pelve não está funcional, o útero tem que voltar para a cavidade pélvica, ela está numa fadiga, né? Ela está sem dormir, ela está se sentindo a última das mulheres normalmente, tá? Tô colocando assim, tô fazendo um quadro mais negro, tá? E só para a gente tentar entender um pouco, porque ela tá, né? Ela tá realmente sobrecarregada, a palavra. E ninguém olha para ela e ela já tem que estar feliz. E ela se cobra isso. Ela fala, gente, aqui tá meu bebê tá saudável e eu não tô feliz com esse bebê. Aí ela se sente a última das mulheres, né? Então vem toda a cobrança porque ela não tá feliz, porque ela tá se sentindo triste, porque ela tem que abandonar aquela mulher que ela era. E a gente sabe que a gente abandonar qualquer coisa é muito difícil, né? A É questão do um período, apego. apesar de tanta vida, existe um luto aí, ou não? Existe, É muito pesado existe. essa palavra, luto? Não, não é pesado. Não é pesado. Não, eu concordo. Tem um luto aí, tem uma perda. E a gente não fala desse luto. Eu acho que essa palavra é bem pertinente, sabe, Gê? Então, a gente não dá para ela esse suporte dela perder e, de repente, se ela não ter esse suporte, ela vai cair em águas muito profundas e muito dolorosas, tá? Porque ela não tá entendendo quem ela tem que estar alegre, ela tem que estar feliz, o bebê dela é saudável, e aí ela não tá se sentindo assim, ela começa a se cobrar, e aí, você tá deprimida, e não é uma depressão, né? A mulher pode desenvolver uma depressão, mas não é uma depressão ainda, é um luto. E a gente sabe que a nossa sociedade não permite a gente ficar triste. Eu acho que até a gente pode até fazer uma referência nesse momento que a gente está vivendo, nós estamos vivendo um momento de luto, Sim. né? É um luto de uma certa maneira. A gente está atendendo online, está sendo interessante, tá? Eu tive dias assim, que bacana, tô tendo cliente assim, tô tendo cliente que não viria para mim, porque tô atendendo fulana que tá em tal lugar. Eu super empolgada. E eu tô dias que me bateu essa tristeza, né? De estar dentro da minha casa, dando aula, que não é esse meu contexto, de não estar dando os meus cursos presenciais, de ainda não ter lançado meu curso online, que tá todo mundo me cobrando. Então, assim, tem uma tristeza, tô cansada até. E é isso, sou humana. Então, imagina essa mulher que ela não pode nem se permitir dar um tempo, porque tem um ser que está completamente dependente dela. E aí, esse ser, ele justamente, ela pariu, porque esse bebezinho, ele não conseguia mais se desenvolver dentro dela. E a gente fala hoje do quarto trimestre. Por quê? Porque os 3 primeiros meses pós-parto do bebê, ele continua dependente da mãe, como se ele estivesse dentro dela. Então, ao invés de falar de puerpério, a gente poderia dizer no quarto trimestre da gestação. Perfeito. Porque ela ainda está passando pelo processo gestacional, onde aquele bebê depende dela,
e ela não tá tendo apoio nenhum. Antes, o próprio corpo dela funcionava e ela não precisava pensar tanto. Ela podia cumprir com as outras funções que ela tinha na vida. Mas nesse trimestre, nesse último trimestre do bebê, ela tem que estar na ação de gerenciar as necessidades desse bebê. Então, é muito impactante, gente. O puerpério pode ser muito bem administrado, mas não é porque a gente queira colocar medo na mulher, né? Não detesto essa coisa de colocar medo, mas colocar informação, né? Olha só, o puerpério ele não é tão simples assim, que nem eu falei agora, né? Que eu tive 2 gestantes que deram à luz. E que uma que deu à luz em casa e tudo, e para ela o trabalho de parto foi maravilhoso. Mas ela falou, Valéria, a amamentação está sendo difícil. E isso é puerpério. Então, o que é puerpério? Puerpério é uma fase de transição. Não é uma fase onde a gente define alguma coisa. Uhum. Então, a mulher, quando está no período de puerpério... Nem dá para dar um limite, né? Não dá para dizer, em tanto tempo, em tantas semanas acabou. Não, é uma fase de transição. Ela está se revendo como mulher, né? Em todos os aspectos que ela tem. No aspecto da maternidade, que ela está descobrindo, se for a primeira gestação dela. No aspecto relacional, tá? No aspecto laboral. E no aspecto dela mesmo com ela, como que ela se comporta. Porque a gente tem um comportamento com a gente, né? Tipo, eu gosto de tirar uma soneca ou comer um negocinho. Qual é a minha relação comigo mesma, que não é com ninguém, né? E ela perde um pouco isso, porque ela tem que ficar dando conta do bebê, ela nem tem tempo de fazer ler um livro, nem de comer. Tem mulher que não tem tempo de comer. Eu escuto às vezes umas falando, tomar banho, escovar o dente, que vira um período difícil até de fazer essas coisas simples. Sim, eu já vi gestante, que eu fui para casa no puerpério, que ela estava conseguindo comer porque o marido dava comida na boca. Porque ela estava com o bebê. Então, se ele não desse na boca, ela não comia. Vá, 1 minuto para nossa live cair. Você acredita? Jura? Não vai ter 1 minuto para você se despedir, assim. E eu tinha uma lista enorme de perguntas aqui. Mas, ó, como sempre, aprendi um monte nessa hora com você. Então, minha admiração sempre só aumenta. E eu quero realmente agradecer demais, demais. Gente, para quem se interessou, vai ter curso com a Valéria esse ano aqui em São Paulo. Talvez a gente tenha que adiar, vamos ver para essas questões, mas acho que não, né? Até a data que a gente marcou, provavelmente o curso aconteça, mas sim, qualquer coisa escrevam pra gente que a gente passa. Vá, vai cair em 30 segundos. Eu deixo você se despedir. Gente, obrigada. Um beijo grande. Falar 2 coisinhas. Vai ter curso na TC. E o meu livro, eu vou lançar em e-book. Ver se ele tá. Ótimo, ótimo. Vai ficar online, olha. Então, a gente vai vender na Amazon, tá? A gente tá terminando isso. A gente também tá lançando um curso com a Samantha. Gente, acabei não deixando a Valéria, quer dizer, caiu antes dela finalizar a frase. O que ela estava falando é que vem um produto novo, vem um curso novo agora de trabalho para gestantes com a roda, tá? Com a Yoga Wheel. Samantha, que inclusive está gestante também, tá trabalhando junto com a Valéria nesse novo tema. Então, para quem gosta de novidades, vem aí mais um tema, a Wheel aplicada para gestantes. Vem desde um trabalho de ajuda nesse trabalho do parto, até todos os sistemas que nem a Valéria estava falando na aula, tá? Obrigada pela presença de todo mundo e até a próxima live, tá bom? Tchauzinho!